Atos 9, versículos de 1 até o versículo 9. Esse é o texto central. E também Atos 22, Atos 26. Em um devido momento a gente vai citar os versos que serão considerados. Irmãos, amigos, diz o seguinte a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9, verso 1 até o versículo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, assim como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma voz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Verso 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Até aqui, até o versículo 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique, meus irmãos, meus amigos, a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, ao pensarmos nos milagres da Bíblia, escritos na palavra do Senhor, via de regra, nós associamos esses milagres ao exercício do poder de Deus, ao exercício da força de Deus dentro da esfera física, dentro da esfera visível, vamos assim dizer. Isso se deu, por exemplo, amplamente no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme nós temos nos 4 evangelhos, não foram poucos os momentos, não foram poucas as circunstâncias onde ele, Cristo, contrariou a lei da natureza e realizou feitos inexplicáveis, feitos impossíveis dentro da perspectiva humana, dentro da perspectiva dos seres humanos. Foi por isso que Cristo ele realizou curas físicas, foi por isso que Cristo multiplicou alimentos, foi por isso que Cristo ele andou sobre as águas, foi por isso que Cristo exercia controle sobre as tempestades, foi por isso que Cristo chegou até mesmo a ressuscitar mortos. E esses fatos, meus irmãos, meus amigos, eles não nos devem surpreender, pois, como Messias, Cristo ele teria que autenticar a sua mensagem como vinda da parte de Deus, como vinda da parte do Senhor. Mas não só isso, Jesus Cristo, como Deus, ele teve que revelar, como de fato ele revelou, através dessas ações, a própria pessoa de Deus, a própria pessoa do Senhor. Contudo, meus irmãos, meus amigos, os milagres de Jesus Cristo, eles também se deram na esfera espiritual. Os milagres de Cristo, eles se deram na esfera espiritual. Foi por isso que Cristo, ao longo da sua vida, foi por isso que Cristo, ao longo do seu ministério, ele essencialmente salvou, ele essencialmente transformou pessoas, operando nelas o milagre da conversão. Jamais nos esqueçamos desse fato, jamais nos esqueçamos dessa verdade. Nós podemos entender
nós podemos enxergar que a conversão, meus irmãos, a conversão, meus amigos, ela é um milagre, um verdadeiro milagre de Deus, conforme nós estamos falando, realizado por Cristo em muitos momentos ao longo do seu ministério aqui entre nós. E diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso, nós podemos nos indagar, mas em termos práticos, o que é que significa em si a conversão? Podemos definir a conversão como a rejeição, como o abandono do pecado para uma vida de santidade, para uma vida de consagração a Deus. Diante, meus irmãos, diante, meus amigos, da triste realidade causada pelo pecado na vida do homem, nada menos do que o milagre da conversão para mudar não só a vida das pessoas, mas também para mudar o destino e o destino das pessoas. Esse texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 9, verso 1 até o versículo 9, é um exemplo disso que nós estamos dizendo. É um exemplo disso que nós estamos falando. Ou seja, o milagre da conversão que foi amplamente operado por Jesus Cristo ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida aqui entre nós. No caso específico de Atos, logo depois da sua ressurreição, da sua ascensão, em uma das suas aparições gloriosas, conforme nós temos aqui na palavra de Deus. Conforme o texto aqui nos ensina, o Senhor, aqui nesse texto, o Senhor, aqui nessa passagem, ele tem um encontro, mas não qualquer encontro. Ele tem um encontro dramático com Saulo de Tarso, produzindo uma marcante conversão que trouxe profundas mudanças na vida do apóstolo Paulo. Mudanças que começaram, vamos assim dizer, a partir do seu nome. A palavra Saulo significa pedido a Deus. Já a palavra Paulo significa pequeno, mostrando, espiritualmente falando, a nova realidade que fazia parte da vida do agora Paulo. Então, na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, conforme nós falamos, concluindo essa série de sermões que teve como tema Encontros com Jesus, nós, pela graça de Deus, observaremos, nós, pela graça de Deus, analisaremos alguns aspectos que estiveram envolvidos no processo de conversão de Saulo Paulo. Até porque, ao longo da mensagem, eu vou usar uma palavra pela outra, e aí, desde já, vocês já ficam sabendo. E, de fato, foi uma conversão, e, de fato, foi um milagre. Aqui, em Atos, capítulo 9, versículo de 1 até o versículo 9, a gente vê o relato que Lucas faz desse episódio no qual Cristo operou o milagre da conversão na vida de Paulo. Contudo, quando você vai para Atos 22, quando você vai para Atos 26, você vai ver o próprio apóstolo Paulo dando testemunho da experiência da conversão pela qual ele passou, fruto do encontro que ele teve com Cristo, fruto do encontro que ele teve com o Salvador. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: Paulo e o milagre da conversão. Paulo e o milagre da conversão. E diante disso nós nos perguntamos, diante disso nós nos questionamos, mas quais são então esses aspectos? Quais são então essas realidades que estiveram diretamente relacionadas a esse processo milagroso pelo qual, espiritualmente falando, o apóstolo Paulo, Saulo, ele passou, fazendo assim com que ele experimentasse a bênção e a bênção da conversão. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a conversão de Paulo, ela se deu pela graça de Cristo. A conversão de Paulo, ela se deu pela graça e pela graça de Cristo. Acompanhe conosco a leitura dos versos 1 e 2 do capítulo 9 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 e verso número 2. Diz o seguinte:
Saulo, ou Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que era a sua cidade, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, com C maiúsculo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós aprendemos que a conversão de Paulo se deu quando ele odiava e perseguia os cristãos. A conversão de Paulo se deu quando Paulo, odiava e perseguia os cristãos. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, a gente percebe a partir desse relato que o apóstolo Paulo, ele meio que inverteu a lógica, vamos assim dizer. Por quê? Porque ele foi convertido por Cristo quando ele perseguia a igreja de Cristo. Veja que paradoxo. Ele foi convertido por Cristo quando ele perseguia a igreja de Cristo. Alguém, acerca desse fato que se deu com o apóstolo Paulo, diz o seguinte, que relata bem isso que ele experimentou e que nós vemos aqui na passagem. Abro aspas para esse autor. Ele disse: Paulo foi capturado no caminho quando procurava capturar os que eram do caminho, com C maiúsculo. É um jogo de palavras, mas de certa forma reflete bem essa realidade. Existia um propósito, existia uma vontade no coração do apóstolo Paulo de perseguir os cristãos, de aniquilar a igreja de Deus, e foi dentro de uma circunstância como essa que Deus, em Cristo Jesus, lhe converteu. Na verdade, diferentemente de muitos que se voltaram para o Senhor em meio às suas dificuldades, em meio às tragédias da sua vida, e nós vimos alguns exemplos ao longo dessa série que nós estamos encerrando na noite de hoje. Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele fez, vamos assim dizer, um caminho contrário. Por quê? Porque ele experimentou a salvação, ele experimentou da conversão quando ele era um ferrenho opositor do Evangelho. Só para que você possa ter uma ligeira noção da condição de Paulo, daquilo que existia dentro do seu coração, do propósito que ele tinha de vida, dentro da circunstância em que se deu a conversão, sem desmarcar aqui o texto de Atos capítulo 9. Abram aí, por favor, as suas Bíblias em Atos capítulo 26. Veja, da boca do apóstolo Paulo, o que é que ele fazia dentro da circunstância na qual ele foi convertido pelo Senhor. O que é que ele fazia com os cristãos? O que é que ele fazia com a igreja de Jesus Cristo? Atos 22, versículos 4 e 5. Olhem aqui o testemunho que o apóstolo Paulo deu de si mesmo, da sua condição, quando ele foi convertido ao Senhor. Mudou a lógica, completamente a lógica. Ele foi convertido quando ele era um ferrenho opositor do Evangelho. Ele diz o seguinte, versículo 4. Persegui este caminho, aqui, o caminho do Senhor, a igreja do Senhor, persegui este caminho, veja, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, do sacerdote, dos anciãos, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer maniteado ou amarrado para Jerusalém os que também já estivessem para serem punidos. Eis Paulo, antes da conversão. Um pouco mais adiante, Atos 26, versículos 11 e 12. Olha só o que ele fala também acerca da sua experiência antes da conversão. Olha só o que Paulo diz. Atos 26, 11, versículo 12. Ele falou: muitas vezes, referindo-se aos cristãos, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco,
levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então, Paulo ele estava de volta para Damasco. Ele vinha com essas autorizações para perseguir todos os cristãos e foi dentro desse contexto, dentro dessa realidade que Cristo lhe converteu. Então, quando você analisa todos esses versos, você chega a uma conclusão. O que aconteceu, meus irmãos, o que aconteceu, meus amigos, com o apóstolo Paulo foi mais uma das demonstrações da graça salvadora de Cristo em relação a ele, no caso, em relação ao apóstolo Paulo. Alguém que se opunha ao evangelho, alguém que perseguia os cristãos, alguém que queria destruir a igreja e estava com esse propósito no seu coração, mas dentro dessa circunstância, Cristo lhe aparece para poder produzir nele o milagre da conversão. De sorte que a gente pode concluir que a conversão, meus irmãos, meus amigos, é um ato da graça de Deus. A conversão é um ato da graça do Senhor em relação à nossa vida. Até porque, meus irmãos, meus amigos, quando nós somos deixados à nossa própria sorte, nós somos incapazes, sim, nós somos incapazes de produzir qualquer tipo de transformação, qualquer tipo de mudança espiritual em relação à nossa vida. A nossa disposição, dentro da nossa condição natural, é somente se opor a Deus, é somente se opor à palavra do Senhor. Se isso não acontece de uma maneira tão escancarada, tão explícita, vai acontecer de uma maneira menos explícita, mas vai acontecer. Por isso, somente o favor imerecido de Deus é que pode agir, é que pode nos transformar, é que pode gerar o milagre da conversão em nossas vidas, para que assim mudemos a nossa condição de inimigos de Deus para amigos de Deus. Então, jamais nos esqueçamos desse ponto. Jamais nos esqueçamos dessa verdade. Se hoje eu, se hoje você, se hoje nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos convertidos, passamos pela experiência da transformação espiritual, Deus mudou os nossos caminhos, Deus transformou os nossos propósitos, isso só aconteceu por causa da graça de Deus, por causa do seu favor imerecido. Nós, de nós mesmos, não tínhamos condições, nós, de nós mesmos, não tínhamos a disposição para nos voltarmos para Deus, para nos voltarmos para o Senhor, para gerar as mudanças que nós carecíamos em relação às nossas vidas. Não! Tudo isso, repito, é fruto, é manifestação do favor imerecido de Deus em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos ser gratos. É por isso que nós devemos ser humildes perante a pessoa de Deus, perante a pessoa do Senhor, quando nós consideramos acerca do milagre da conversão que se deu e se deu em nossas vidas. Na verdade, isso é muito importante. Na verdade, isso é muito salutar. Que nós possamos avaliar, sim. Que nós possamos recordar, sim, quem nós éramos, o que nós fazíamos, qual era o nosso destino e como Deus ele se introduziu na nossa vida e pela manifestação da sua graça nos mudou completamente para que assim os nossos caminhos fossem voltados em relação à pessoa de Deus. Se nos fosse tirado, meus irmãos, se nos fosse tirado, minhas irmãs, o elemento graça da nossa vida, nós estávamos fazendo tal qual Saulo fazia antes da conversão. Estávamos perseguindo o evangelho, estávamos sendo indiferentes à palavra de Deus, estávamos nos opondo à pessoa do Senhor. É por isso que nós vemos aqui na vida do apóstolo Paulo que a sua conversão, ela foi uma manifestação da graça de Cristo na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa conversão é uma manifestação da graça de Cristo em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Do contrário, talvez nós estivéssemos hoje no Parque do Povo, mergulhados ali no pecado, mergulhados ali nas transgressões, vivendo para os nossos prazeres, vivendo para os nossos deleites, mas Deus, pela sua graça, mudou a nossa vida, converteu o nosso coração, transformou o nosso interior, e por isso nós estamos aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, o que é que nós observamos aqui? Qual o primeiro aspecto diretamente relacionado à conversão de Paulo, à conversão de Saulo? A conversão, ela se deu pela graça de Cristo. Contudo, quando nós olhamos aqui para o texto, nós percebemos um segundo aspecto, também diretamente relacionado nesse processo de conversão pelo qual passou o apóstolo Paulo. Ou seja, a conversão de Paulo ocorreu pela revelação de Cristo. A conversão de Paulo se deu pela revelação de Cristo. Vejam aí, versículos 3, 4 e 5. Atos 9, versículos 3, 4 e 5. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Atos 9, 3. Seguindo ele estrada fora, no caso Paulo, Saulo, ao aproximar-se de Damasco, veja, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus irmãos, meus amigos, Cristo, ele se revelou de maneira pessoal. Cristo, ele se revelou de maneira gloriosa a Paulo. Conforme nós observamos aqui no trecho, conforme nós observamos aqui na passagem, essa aparição do Senhor glorioso, essa aparição do Senhor ressurreto, se deu quando Paulo estava se aproximando da sua cidade de Damasco, na sua volta, no seu retorno da cidade de Jerusalém. Aqui o texto diz que o Senhor apareceu a Paulo através de uma luz, através de uma grande luz que foi mais clara do que o sol ao meio-dia. Você pode perguntar, mas não tem isso no texto, não tem isso na passagem, não tem aqui. Mas quando você vai para os depoimentos do apóstolo Paulo, lá em Atos 22, lá em Atos 26, você observa justamente esse ponto. Olha só, Atos 22, versículo 6. Olha só, que a luz que apareceu, quando Cristo se revelou, pessoalmente, gloriosamente a Paulo, não foi qualquer luz. Não foi qualquer luz. Veja, Atos 22, versículo número 6. Diz o seguinte, palavras de Paulo. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, veja, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Pouco mais adiante, Atos 26, versículo 13. Olha só o que Paulo fala. Veja aqui o outro detalhe que ele dá em relação a essa luz que lhe apareceu na glória de Jesus. Diz o seguinte, Atos 26, versículo 13. Ao meio-dia, quando ele estava se dirigindo ao rei Agripa, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, veja, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, não foi qualquer luz, uma luz celestial, uma luz que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Não foi qualquer coisa, não foi qualquer experiência que Paulo teve em relação à pessoa de Jesus Cristo. Além disso, conforme o texto aqui nos ensina, Paulo chamou pessoalmente, Cristo chamou pessoalmente a pessoa de Paulo, quando ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, foi uma revelação gloriosa, que Cristo fez de si mesmo, aos sentidos do apóstolo Paulo, quer seja o sentido da visão, quer seja o sentido da audição, e foi algo espetacular, o que Paulo experimentou, que foi essa visão gloriosa do Cristo ressurreto, do Cristo glorioso. E aqui a gente aprende uma verdade.
Aqui a gente aprende mais um ponto extremamente importante para cada um de nós. Meus irmãos, meus amigos, não existe, veja, não existe conversão enquanto Cristo não se apresentar aos homens. Não existe conversão enquanto Cristo não se apresentar aos homens. A conversão, conforme nós falamos na nossa palavra introdutória, ela consiste em abandonarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Cristo com uma vida dedicada e consagrada a Ele. Contudo, a gente só vai poder fazer isso, contudo, a gente só vai poder se voltar para Cristo quando nós tivermos uma visão real, quando nós tivermos um entendimento claro de quem é esse Cristo, de quem é esse Salvador. E é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, meus amigos, que o Evangelho, ele revela a glória de Cristo. É por isso que o Evangelho, ele é a voz de Cristo para os nossos ouvidos. Portanto, na medida em que nós anunciamos esse Evangelho, na medida em que nós pregamos esse Evangelho, nós estamos tornando Cristo conhecido, que é o meio através do qual Deus, ele opera o milagre da conversão na vida das pessoas. Então, não existe conversão, não existe transformação de vida, não existe salvação sem que Cristo possa se apresentar. Não, ele tem que se revelar, ele tem que se apresentar. No caso aqui de Paulo, ele se revelou de maneira gloriosa e hoje ele continua se revelando através das palavras das Escrituras, através das páginas dos Evangelhos, para que assim vejamos não só a glória de Jesus Cristo, mas para que assim nós ouçamos a voz de Jesus Cristo falando e falando profundamente aos nossos corações. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, que nós apliquemos, sim, que nós apliquemos o método divino na conversão dos perdidos. E qual é o método divino para a conversão dos perdidos? Devemos falar de Cristo, falar da sua pessoa, falar da sua verdade, falar da sua vontade, porque é através desse processo, é através desse anúncio, é revelando a pessoa de Cristo aos pecadores, que ele, Cristo, pela sua graça, se encarrega de transformar os pecadores através da conversão. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, outro método. Foi assim que Deus, ele determinou. Preguemos o Cristo, anunciemos o Cristo do Evangelho, dentro da sua glória, dentro da sua majestade, dentro da sua verdade, na perspectiva de que a graça de Deus, ela possa agir e assim, de fato, a conversão, ela venha se dar na vida das pessoas, assim como se deu em nossas vidas. Todos nós que somos convertidos hoje, o somos por causa do Evangelho. Todos nós que experimentamos de transformação de vida hoje, nós experimentamos por causa da pregação do Evangelho, do anúncio de Cristo, porque sem Cristo não há conversão. Então, o segundo aspecto relacionado à conversão de Paulo é justamente este, ou seja, a conversão de Paulo, ela ocorreu pela revelação de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a conversão de Paulo se deu pela graça de Cristo. Em segundo lugar, conforme nós acabamos de ver, a conversão de Paulo ocorreu pela revelação de Cristo, mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, a conversão de Paulo lhe humilhou perante a glória de Cristo. A conversão de Paulo lhe humilhou perante a glória de Cristo. Vejam aí, versículos 4, 8 e 9. Atos 9, versículos 4, 8 e 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor, versículo 4. Diz o seguinte: E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo por terra. Versículo de número 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Nada podia ver.
e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias, no caso, Saulo, sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Meus irmãos, meus amigos, a experiência diante da glória de Cristo quebrantou profundamente ao apóstolo Paulo. A visão que ele teve da glória de Cristo quebrantou profundamente a vida de Paulo. Isso aconteceu porque literalmente Cristo o jogou ao chão. Isso aconteceu porque Cristo cegou a sua visão. Isso aconteceu porque, por causa disso, Paulo nem se alimentou e nem tomou água. Ele teve, como ninguém, um relance da glória daquele que ele, Paulo, perseguia. Ele teve essa visão. A visão que Paulo teve de Jesus Cristo mudou, meus irmãos, mudou, meus amigos, completamente a sua vida. Na verdade, essa mudança, conforme nós falamos, já começou pelo nome, Saulo, Paulo. E, na verdade, essa maneira como Cristo trabalhou na vida de Paulo, quebrantando, humilhando, jogando literalmente ao chão, nada mais era do que apontar para uma realidade que iria marcar o restante da vida do apóstolo Paulo, uma vez que ele tinha tido esse encontro com Jesus Cristo. A sua vida não mais seria a mesma. A arrogância, ela daria lugar à humildade. A prepotência, ela iria dar lugar à sujeição. E é isso que a gente vê pós-conversão ao longo de toda a vida, ao longo de todo o ministério do apóstolo Paulo, porque foi com esse propósito, foi com essa finalidade que Cristo também lhe apareceu, para que pudesse quebrantá-lo, para que pudesse humilhá-lo e assim fazer dele, Paulo, um instrumento útil nas suas mãos para a pregação do Evangelho e para a glória do nosso Deus. Olha só o que a gente encontra aqui em Atos capítulo 9, quando Cristo aparece para Ananias, que era um dos componentes da igreja de Cristo, e Cristo o instrui para que ele pudesse encontrar-se com Paulo. E no primeiro momento, Ananias, ele se opõe, porque ele sabia que Saulo, até então, estava perseguindo a igreja. E aí Cristo mostra a necessidade dele, Ananias, visitar Paulo, porque ele mostrou o propósito que Cristo tinha em relação a Paulo. Sofrimento por causa do Evangelho. Olha só, Atos 9, versículos 15 e 16. E essa foi a marca que caracterizou a vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão, quando ele foi humilhado, ao longo de toda a sua vida. Veja, Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Olha só o que Deus diz a Ananias. Ele fala, Cristo, mas o Senhor lhe disse, vai, referindo-se a Paulo, porque este é para mim, veja, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só, o trabalhar de Cristo, desde a conversão do apóstolo Paulo, quebrantando, humilhando, reduzindo a nada o seu orgulho, a sua prepotência, porque a partir dali, essa seria a realidade de Paulo. Tanto é que seu nome seria mudado, Paulo, o pequeno, espiritualmente falando, diante da glória de Jesus Cristo, essa era a realidade que iria caracterizar a sua vida. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente aprende um outro princípio, uma outra verdade, ou seja, conversões genuínas, elas sempre produzem profundos quebrantamentos. Conversões genuínas, elas sempre produzem profundos quebrantamentos. A essência da conversão é justamente isso, é produzir em nós quebrantamento, é produzir em nós humilhação, é produzir em nós prostração. Era isso que o próprio apóstolo Paulo, quando escrevia aos Coríntios, ele disse que é a tristeza segundo Deus. Então, mudanças radicais, irmãos e amigos, elas produzem e impactam muito a nossa vida, sobretudo produzindo em nós quebrantamento. E é isso que a gente observa, quer seja aqui na vida do apóstolo Paulo, quer seja na vida de servos do Senhor, que foram chamados, que foram convertidos, o quebrantamento que Deus ele operou profundamente na vida de alguns desses santos. E aqui me vem à mente a vida de Martinho Lutero, o grande reformador.
como ele teve a sua vida transformada, quando Deus lhe poupou de morrer em uma tempestade. E naquele instante, ele abandonou a carreira do direito, foi para o mosteiro de Santa Ana, para ali encontrar a paz. E sofreu, e ele só encontrou a paz quando ele descobriu a doutrina da justificação. Mas até lá, Deus teve que moer a sua vida. Até lá, Deus teve que quebrantar o seu coração e por isso ele foi um servo utilíssimo na obra de Deus, na obra do Senhor. Meus irmãos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, não nos enganemos, não nos enganemos. Conversões, obrigatoriamente, ela tem que gerar quebrantamento de corações. Conversões, elas devem gerar obrigatoriamente quebrantamento de corações. Isso deve acontecer conosco, isso tem que acontecer conosco, isso também tem que acontecer com as outras pessoas. Infelizmente, hoje, as pessoas têm uma visão muito vaga, muito superficial do que seja a conversão. Levantar a mão, participar de uma igreja, participar do encontro, mas cadê a tristeza em relação ao pecado? Cadê o quebrantamento diante de Deus? Cadê a humildade perante o Senhor? Não tem, não tem. Muitas vezes é apenas manipulação emocional. Muitas vezes é apenas palavras de autoafirmação, mas não conhecimento de quem é Deus na sua santidade, mas não conhecimento de quem somos nós em nossos pecados, para causar em nós desespero, ânsia por Deus, humildade, quebrantamento perante o nosso Deus. E é por isso que a gente vê hoje o estado deplorável no qual se encontra a igreja de Jesus Cristo. Conversões que, na verdade, acabam não sendo conversões, pessoas que se dizem servir a Deus, quando, na verdade, isso não é demonstrado na sua vida. Então, tudo isso é um efeito de uma concepção errada do que é conversão. Não essa conversão aqui, pela qual passou o apóstolo Paulo. Caiu ao chão, ficou quebrantado, ficou cego, não se alimentou, não bebeu água durante 3 dias ali, Deus moendo e trabalhando no seu coração. Então, não nos enganemos com conversões que não geram quebrantamento de corações. Obrigatoriamente, isso tem que se dar. Obrigatoriamente, isso tem que acontecer. Então, em terceiro lugar, a conversão de Paulo lhe humilhou perante a glória de Jesus Cristo. A conversão de Paulo se deu pela graça de Cristo. A conversão de Paulo ocorreu pela revelação de Cristo. A conversão de Paulo lhe humilhou perante a glória de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, a conversão de Paulo, meus irmãos, meus amigos, produziu obediência à palavra de Cristo. A conversão de Paulo produziu obediência à palavra de Cristo. Vejam aí, versículos 6 e também o versículo número 8. Atos 9, verso 6 e também o versículo número 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Cristo dizendo a Paulo: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 8. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Meus irmãos, meus amigos, um indício fortíssimo de que Paulo de fato foi convertido foi a sua disposição de obedecer a Cristo. Um indício fortíssimo que de fato Paulo foi convertido foi a sua disposição de obedecer a Cristo. Veja que dentro dessa orientação que ele recebe do Senhor, não há, da parte do apóstolo Paulo, qualquer questionamento, qualquer indisposição, não, jamais. E ele se submete e ele segue as orientações que haviam sido dadas por Jesus Cristo. Ele se sujeita a essas orientações sem nenhum tipo de reserva. Na verdade, você encontra aqui uma completa mudança, uma completa transformação. Por quê? O Saulo, que se opunha a Cristo, agora ele é o Paulo que se submete a Cristo. O Saulo, que se opunha a Cristo, agora ele é o Paulo que se submete a Cristo.
Então, na evidência de sua mudança de vida, a gente vê um homem sensível à voz de Cristo. A gente vê um homem sensível às ordens de Jesus Cristo. E é interessante porque, posteriormente, quando ele vai relatar a sua experiência de conversão, ele mostra a sua sujeição a tudo aquilo que Cristo lhe havia dito aqui nesse processo e ao longo de toda a sua vida. Abram aí, por favor, meus irmãos. Esse vai ser o último momento que a gente vai mudar o texto. Atos capítulo 26. Atos 26. Olha só, nos versículos 16 a 19, o que foi que Cristo disse a Paulo, e olha como ele foi obediente à voz do Senhor. Atos 26, versículo 16 até o versículo de número 19. Diz o seguinte, olha só. Cristo dizendo a Paulo, logo ali no episódio da sua conversão: mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí Paulo conclui: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A obediência agora passa a ser uma realidade. A obediência agora passa a ser um fruto, uma evidência da conversão experimentada pelo apóstolo Paulo. E aqui a gente aprende, meus irmãos, meus amigos, que a obediência é uma marca distintiva da conversão. A obediência é uma marca distintiva da conversão. Uma vez que a salvação, ela representa o nosso abandono a uma antiga forma, a um antigo padrão de viver, para uma nova vida, uma nova realidade de vida na pessoa de Jesus Cristo, não há mais. Veja, não há mais espaço para desobediência, não há mais espaço para a rebeldia. Quem passa por essa experiência em sua vida, não. Romper com os laços da transgressão e da rebeldia é um indício forte de que a graça divina operou em nossas vidas. A conversão, meus irmãos, meus amigos, ela representa reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador. A conversão, ela representa reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor, nos relacionarmos com Ele como nosso dono, como nosso Rei. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, não nos enganemos com uma conversão que não transforma a vida, com uma conversão que não muda a vida, não. Conforme nós falamos, levantar a mão não é salvação. Ser batizado em si também não é salvação. Gostar dos louvores também não. Até porque se você pegar os louvores dos dias atuais, se brincar, até o diabo gosta. Então, não é isso jamais. Conversão, irmãos e irmãs, é algo que a gente vê no dia a dia, com uma vida de obediência, com uma vida de sujeição à palavra de Jesus Cristo, com uma disposição de abandonar o pecado, com um propósito de viver para a glória do Senhor. Se isso não acontecer, muito provavelmente não aconteceu ainda conversão. E aqui eu coloco as palavras de Lutero sobre o que seja a verdadeira conversão, sobre o que seja o verdadeiro arrependimento. Lutero, ele diz o seguinte, abro aspas: o arrependimento nada mais é do que a disposição de deixar o pecado. O arrependimento nada mais é do que a disposição de deixar o pecado. Então, é assim que a gente deve avaliar se nós passamos já pela conversão. Existe esse propósito, existe essa vontade, existe esse desejo cada vez mais na nossa vida de nos desvencilharmos do pecado e viver de maneira consagrada a Deus.
Somos rebeldes? Não. Somos obedientes? Sim. Então a gente precisa avaliar, justamente por causa disso. Infelizmente a gente tem uma visão muito genérica e qualquer um, dentro da nossa concepção, passa a ser entendido como uma pessoa que tem a conversão. Não. Tenhamos cuidado. A exemplo que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, a sua conversão lhe levou à obediência. A sua conversão lhe levou a ser sensível à voz de Cristo. E se essas coisas não estiverem presentes na vida de uma pessoa, muito provavelmente ainda ela não experimentou da conversão. Então veja, a conversão de Paulo produziu obediência à palavra de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, nós vimos mais um dos encontros do Senhor Jesus Cristo. E de maneira específica, o que foi que nós vimos? O encontro que ele teve com Saulo, o encontro que ele teve com Paulo, no qual ele realizou o grande milagre da conversão. Essa conversão, no caso de Paulo, se deu pela graça de Jesus Cristo. Essa conversão, no caso de Paulo, ocorreu pela revelação de Jesus Cristo. Essa conversão, no caso de Paulo, humilhou Paulo perante a glória de Cristo. E, por fim, essa conversão, no caso de Paulo, produziu obediência à palavra de Cristo. E para finalizar, cumpre nos perguntar, para você, meu amigo, para você, minha amiga, qual é o seu sentimento em relação a Jesus Cristo? Será que você é um opositor aberto ao Evangelho? Será que você é um opositor secreto ao Evangelho? Avalie seu coração. Avalie seu coração. Em que direção ele anda em relação à pessoa de Jesus Cristo? De valorizá-lo ou de tratá-lo com indiferença? De se submeter a ele ou de rejeitar a sua palavra? Avalie o seu sentimento em relação a Cristo. Mas não só isso. Meu amigo, minha amiga, qual é o caminho que você está fazendo na sua vida? Você está indo para Damasco com as cartas para perseguir o cristão? Ou você está indo para Damasco sendo orientado pela palavra e pela voz de Cristo em relação à sua vida? É necessário. Vida que é vida, ela só é vida quando ela é vivida debaixo da vontade de Jesus Cristo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, em que é que você está montado? No cavalo do orgulho, da prepotência, da vanglória? Infelizmente é isso que acontece na vida daquelas pessoas que não servem ao Senhor. Elas estão baseadas tão somente naquilo que elas pensam acerca de si mesmas, na sua autoavaliação. Mas veja, que para que nós tenhamos um relacionamento com Jesus Cristo, a gente tem que cair do cavalo, do nosso orgulho, da nossa autojustiça, da nossa prepotência, para que somente assim a gente possa ter um relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, clame pela graça de Cristo, clame pela graça divina e se volte para Jesus Cristo. Você viu, Jesus Cristo, ele é gracioso. Veja a graça que ele dispensou em relação ao apóstolo Paulo. Ele transformou o apóstolo Paulo de um perseguidor para um servidor dentro da igreja de Jesus Cristo. E ele salvou ali a Paulo dentro daquela condição onde ele se opunha ao Evangelho. Então existe esperança para você. Existe esperança por você. Então, que você possa clamar a Jesus Cristo, para que ele, Cristo, possa fazer resplandecer a luz do seu Evangelho no seu coração, para que você possa ter o entendimento necessário de enxergar Cristo na sua glória, na sua majestade, de se render aos seus pés e de viver uma vida para a glória do seu nome. Não deixe isso para amanhã, não deixe isso para mais tarde, faça isso hoje, faça isso agora e passe por um processo miraculoso de conversão que também passou o apóstolo Paulo e cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus, ele nos abençoe, que Deus, ele tenha misericórdia de nós e que Deus, ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nossas mentes, em o nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém.